O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada das criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 4. Capítulo 153, 21 de novembro de 1902. Jesus serve-se da natureza de Luísa para continuar o curso dos seus sofrimentos nela. Continuava sem poder perder os sentidos, nem dormir. Minha pobre natureza não podia mais, e meu amadíssimo Jesus, quando eu me sentia mais do que nunca convencida de que não o veria mais, de improviso veio e me fez perder os sentidos. Parecia que tinha sido atingida por um raio. Quem pode dizer meu medo, mas que não era mais dona de mim mesma, não estava mais em meu poder recuperar meus sentidos. E Jesus me disse: minha filha, não temas, vim para te fortalecer. Não vês tu mesma que não podes mais, e como tua natureza sem mim desfalece? E eu lhe disse chorando: ah, vida minha, sem ti estou morta, não sinto mais forças vitais. Tu formavas todo o meu ser, e faltando-me tu, me falta tudo. Seguro que te seguireis, sem vir, eu morrerei de dor. E ele: minha amada filha, tu dizes que eu sou a tua vida, e eu te digo que tu és a minha vida vivente. Assim como me servi de minha humanidade para sofrer, assim me sirvo de tua natureza para continuar o curso de meus padecimentos em ti. Por isso toda minha tu és, mas bem és minha mesma vida. Enquanto dizia isto, lembrei-me da obediência e disse-lhe: meu doce bem, far-me-ás obedecer, fazendo-me recuperar por mim mesma? E ele: minha filha, eu, Criador, obedeci à criatura, tendo-te suspensa nestes dias. E é muito justo que a criatura obedeça ao seu Criador, submetendo-se à minha vontade, porque diante da minha vontade divina, a razão humana não vale, e a razão mais forte diante da vontade suprema se torna fumaça. Quem pode dizer como fiquei amargurada, porém resignada, fazendo voto ao Senhor de jamais retirar minha vontade da sua, sem sequer por um piscar de olhos, e como me haviam dito que se fosse surpreendida por este estado e não me recuperasse por mim mesma, me deixariam morrer, por isso estava me preparando para a morte, considerando-a como uma grande fortuna, e pedia ao Senhor que me tomasse em seus braços. Enquanto fazia isto, veio o confessor para me fazer voltar em mim, amargurando-me principalmente, tanto que o Senhor, ao me ver tão amarga, me disse em meu interior: diga-lhe que me conceda outros 2 dias de suspensão, para dar-lhes tempo a poder regular-se. E assim se foi, deixando-me toda trespassada e cheia de amargura. E Jesus, fazendo ouvir de novo a sua voz, me disse: pobre filha, como a amargam, sinto-me dilacerar o coração ao ver-te. Ânimo, não temas, minha filha. Ademais, recorda que pela intervenção da obediência foste suspensa neste estado. Se agora não querem, já, eu te farei obedecer. Não é este o prego que mais te trespassa, não obedecer? E eu: sim. Pois bem, eu te prometi que te farei obedecer. Portanto, não quero que te amargures. No entanto, diga-lhes: quer jogar comigo? A quem quer jogar comigo e lutar contra a minha vontade? E eu: senti como faço, porque se não estou surpreendida por este estado, eu não te vejo. E ele: como não é tua vontade sair deste estado de sacrifício, eu encontrarei outras maneiras para fazer-me ver e entreter-me contigo. Não estás contente? Assim, na manhã seguinte, sem perder os sentidos, fez-se ver sensivelmente, me dando algumas gotas de leite para me fortalecer, pois era extremamente minha debilidade. Capítulo 154, 22 de novembro de 1902. Corre perigo de morrer. A obediência se opõe. No dia 22 de novembro, eu continuava a me sentir mal, e de novo o bendito Jesus veio e disse-me: amada minha, queres vir? E eu: sim, não me deixes mais nesta terra. E ele: sim, quero te contentar desta vez. E enquanto dizia isto, senti-me fechar o estômago e a garganta, de modo que já não estava nada. Mal podia respirar, sentindo-me sufocar. Depois vi que Jesus bendito chamava os anjos e lhes dizia: agora que a vítima vem, suspendam as forças, a fim de que os povos façam o que quiserem. E eu: Senhor, quem são eles? E ele: são os anjos que guardam os cidadãos, as cidades,
até que as cidades sejam assistidas pela força da proteção divina comunicada aos anjos. Não podem fazer nada. Quando esta proteção lhes é retirada pelas graves culpas que cometem, deixando-as em poder deles mesmos, podem fazer revoluções e qualquer tipo de mal. Então eu me sentia tranquila e, vendo-me sozinha com meu amado Jesus e abandonada por todas as criaturas, de coração agradecia ao Senhor e lhe pedia que se dignasse não deixar que venha ninguém me incomodar. Enquanto eu estava nesta situação, minha irmã veio e, me olhando mal, mandou chamar o confessor, que por caminho de obediência conseguiu me fazer abrir um pouco a garganta e foi me dando a obediência de não morrer. Pobre quem tem que enfrentá-las com as criaturas, porque, não conhecendo a fundo todas as penas e desgarros de uma pobre alma, agregam as penas maiores dores. E é mais fácil obter compaixão de Deus, ajuda e consolo, que das criaturas. E mais, parece que atiçam maioritariamente. Mas seja sempre bendito o Senhor, que tudo dispõe para a sua glória e para o bem das almas. Capítulo 155, 30 de novembro de 1902. Temor de que seu estado fora obra do demônio. Jesus lhe ensina como conhecer quando é ele e quando o demônio. Encontrando-me com temores, dúvidas, agitações, de modo que fosse obra do demônio, vindo meu adorável Jesus me disse: Minha filha, eu sou o sol, que enche de luz o mundo, e indo a alma, se reproduz nela outro sol, de modo que, por caminho de raios de luz, lançam setas mutuamente de contínuo. Agora, em meio a estes dois sóis, se produzem nuvens, que são as mortificações, as humilhações, contrariedades, sofrimentos e demais. E estes são verdadeiramente sóis, têm tanta força que, com lançar setas continuamente, triunfam sobre estas nuvens e as convertem em luz. Mas se são sóis aparentes e falsos, estas nuvens se produzem em meio, têm força de converter a estes sóis em trevas. Este é o sinal mais certo para saber se sou eu ou se o demônio. E depois que uma pessoa recebeu este sinal, pode arriscar a vida para confessar a verdade, que é luz e não trevas. Eu estive ruminando em minha mente se estes sinais são encontrados em mim, e eu pareço tão defeituosa que eu não tenho palavras para manifestar minha maldade. No entanto, não confio, mas espero que a misericórdia do Senhor queira ter compaixão desta pobre criatura. Capítulo 156, 3 de dezembro de 1902. Transtornos pela obediência. Jesus tranquiliza-a. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado e continuando os meus temores, ao ver o bendito Jesus, disse-lhe: Vida de minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? E ele: E tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? De que o querer humano não se una com o divino e se deem o beijo juntos, de modo de formar um só, e quando há conflito entre estes dois querer, sendo superior o querer divino, o querer humano deve perder por força. E além disso, o que mais querem? Eu te disse que se quiserem, te faço cair neste estado, se não querem, te faço obedecer com respeito à obediência de que eu te devo fazer cair, e eu devo fazer voltar em ti sem que eles venham, deixando a coisa independente deles e toda a minha disposição. Fica a mim se te quero ter 1 minuto ou meia hora neste estado, e se devo fazer sofrer ou não, isto fica tudo a meu cargo. E querendo eles fazer diversamente, seriam querer ditar-me leis do modo, do como e do quando devo eu fazer as coisas. Isto seriam querer meter-se demasiado em meus julgamentos e querer fazer-se de mestre, a quem a criatura está obrigada a adorar, e não a investigar. Ele me deixou de tal forma que eu não sabia o que responder. Vendo que eu não respondi, agregou: Este não querer persuadir-se me desagradou muito. Tu, porém, nos conflitos e mortificações não tenhas o olhar neles, mas fixa-os em mim, que fui o centro das contradições, e sofrendo-as, tu virás a ser mais semelhante a mim. Assim tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila. Quero que faça o que puder para obedecê-los, o resto deixe comigo, sem te perturbar. Capítulo 157, 4 de dezembro de 1902. Jesus manifesta as razões do seu agir. Estava pensando em minha mente nesta obediência, dizendo: Eles têm razão de me ordenar isto. E logo não é uma grande coisa que o Senhor me faça obedecer no modo querido por eles.
além do que eles dizem, ou que te faça obedecer, ou que diga a razão pela qual quer que venha o sacerdote para te fazer recuperar este estado. Enquanto isto pensava, meu adorável Jesus se moveu dentro de mim, dizendo-me: minha filha, eu queria que eles mesmos tivessem encontrado a razão de meu agir, porque em minha vida, desde que nasci até que morri, tendo encerrado em mim a vida de toda a igreja, tudo se encontra, as questões mais difíceis confrontadas com algum acontecimento da minha vida, onde se possam uniformizar, se resolvem. As coisas mais enredadas se soltam, e as mais escuras e obtusas, em que a mente humana quase se perde nesta escuridão, encontram a luz mais clara e resplandecente. Isto significa que não tem por regra de seu obrar minha vida, de outra maneira teriam encontrado a razão. Mas já que eles não encontram a razão, é necessário que eu fale e a manifeste. Depois disto se levantou e com o império, tanto que eu temia, disse: o que significa o estende-te sacerdote? Você está abaixo do sacerdote? Depois, tornando-se um pouco mais doce, acrescentou: minha potência se estendia por toda parte, e de qualquer lugar que me encontrasse podia realizar os mais estrepitosos milagres. No entanto, em quase todos os milagres quis assistir pessoalmente, como ao ressuscitar Lázaro. Fiz remover a lápide, o fiz desatar, e depois, com o império da minha voz, voltei a chamar-lhe a vida. Ao ressuscitar a menina, tomei-a pela mão com a minha mão direita, chamando-a de novo à vida. E tantas outras coisas que não estão registradas no Evangelho, que a todos são conhecidas. Quis assistir com a minha presença. Isto ensina, estando fechada a vida futura da igreja na minha, o modo como deve comportar-se o sacerdote em seu agir. E estas são as coisas que se referem a ti, mas, em modo geral, teu lugar próprio o encontrarão sobre o Calvário. Eu, sacerdote vítima e levantado sobre o tronco da cruz, quis um sacerdote que me assistisse naquele estado de vítima, que foi São João, que representava a igreja nascente. Nele eu vi a todos, papas, bispos, sacerdotes e todos os fiéis juntos. E ele, enquanto me assistia, oferecia-me como vítima para a glória do Pai e para o bom êxito da igreja nascente. Isto não aconteceu por acaso, que um sacerdote me assistisse neste estado de vítima, senão que tudo foi um profundo mistério predestinado desde ab eterno, na mente divina, significando que ao conhecer uma alma vítima pelas graves necessidades que na igreja há, um sacerdote me ia oferecer-a, assistia, ajude-a e encoraje-a a sofrer, e estas coisas são compreendidas. Está bem, eles mesmos receberão o fruto da obra que prestam. Como São João, quantos bens não recebeu por ter me assistido no Monte Calvário? Se a troca não fazem outra coisa que pôr minha obra em contínuos conflitos, desviando meus mais belos desígnios. Além disso, minha sabedoria é infinita, e ao enviar alguma cruz à alma para santificar-se, não só toma numa, senão 5, 10, quantas me aprazem, a fim de que não só uma, senão todas estas juntas se santifiquem. Como no Calvário não estive eu só, além de ter um sacerdote, tive uma mãe. Tive amigos e até inimigos que, ao ver o prodígio de minha paciência, muitos creram em mim, como o Deus que era, e se converteram. Se eu tivesse estado só, teriam recebido estes grandes bens? Certamente que não. Mas quem pode dizer tudo o que me disse e a explicar os mais minuciosos significados? Disse o melhor que pude, como na minha rusticidade soube dizê-lo. O resto espero que o Senhor o faça, iluminando-os para fazer-lo compreender o que eu não soube manifestar bem. Capítulo 158, 5 de dezembro de 1902. Vê uma mulher que chora o estado dos povos. Ela lhe pede que não saia de seu estado de vítima. Encontrando-me no meu habitual estado, o bendito Jesus me comunicou suas penas, e estando sofrendo, via uma mulher que chorava copiosamente e dizia: os reis se aliaram e os povos perecem, e estes, não vendo-se ajudados, protegidos, mas despojados, se perderão, e os reis sem os povos não podem subsistir. Mas o que me faz chorar mais é que vejo faltar as fortalezas da justiça, que são as vítimas, único e só sustenta que mantém a justiça nestes tempos tristíssimos. Pelo menos me dá você a palavra de não sair deste estado de vítima? E eu, não sei por que me senti tão decidida que respondi: esta palavra não a dou, não permanecerei até que o Senhor queira. Mas assim que Ele me diga que terminou o tempo de fazer esta penitência, não permanecerei nem sequer um minuto mais.
E ela, ao ouvir a minha vontade irremovível, chorava mais, como se quisesse que seu pranto que eu dissesse sim. E eu, mais do que nunca resolvida, disse: não, não. E ela, chorando, disse: então haverá justiça, castigos, massacres, sem qualquer diminuição. Entretanto, tendo dito ao confessor, me disse que, por obediência, retirasse o não. Capítulo 159, 7 de dezembro de 1902. França e Itália não reconhecem mais a Jesus. Jesus suspende-a de seu estado de vítima, mas ela não aceita e luta para que não se redija a lei do divórcio. Encontrando-me fora de mim mesmo, encontrei-me numa densíssima escuridão, e nela estavam milhares de pessoas. Essa escuridão as tornava cegas, tanto que elas mesmas não entendiam o que faziam. Parecia que faziam parte da Itália e fazia parte da França. Oh, quantos erros se percebiam em França, piores que os da Itália. Parecia que tinham se tornado piores que estas mesmas. Perto desta escuridão se via uma luz. Me aproximei e encontrei meu amante Jesus, mas tão aflito e indignado contra aquela gente que eu temia e tremia. De Senhor, acalmar-te e fazer-me sofrer a mim, derramando sobre mim a sua indignação. E ele me disse: como posso aplacar-me se me querem desviar deles, como se não fossem obras criadas por mim? Não vê como a França me retirou de si, considerando-se honrada de não me conhecer mais? E como a Itália quer seguir a França, havendo alguns que dariam a alma ao diabo para poder formar a lei do divórcio, tantas vezes tentada por eles e que ficaram esmagados e confundidos. Mas do que me aplacar e derramar sobre ti a minha indignação, te suspendo do estado de vítima, porque quando a minha justiça tem provado várias vezes, usando todo o seu poder para não dar aquele castigo querido pelo mesmo homem, e com tudo isto o quer, é necessário que a justiça suspenda quem a detém e faça cair o castigo. E eu, Senhor, se me quisesse suspender por outros castigos, facilmente teria aceitado, porque é justo que a criatura se uniformize em tudo ao teu santo querer. Mas aceitá-lo por este mal gravíssimo, a minha alma não pode tolerar esta suspensão. Em vez disso, dá-me o teu poder e deixa-me estar no meio daqueles que querem isto. Enquanto dizia, encontrei-me com eles. Pareciam revestidos por forças diabólicas, especialmente um que parecia furioso, como se quisesse perturbar tudo. Eu disse e disse novamente, e eu mal consegui jogar alguma luz de razão, fazendo-os saber o erro que eles estavam cometendo. E depois disto, eu me encontrei em mim mesma com muito pouco sofrimento. Capítulo 160, 8 de dezembro de 1902. O confessor usa o poder da igreja para ter crucificado Jesus em Luísa, crucificando-a juntamente para impedir a lei do divórcio. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me disse: minha filha, hoje quero te mandar suspensa sem te fazer sofrer, te manter suspensa. E eu comecei a temer e a lamentar-me com ele e acrescentou: não temas, eu estarei contigo. Mas sim, quando tu ocupas o estado de vítimas, estás exposta à justiça. E além dos outros sofrimentos, muitas vezes te toca sofrer minha mesma privação e a escuridão, em suma, tudo o que merece o homem por suas culpas. Mas, suspendendo-te o ofício de vítima, tudo será misericórdia e amor que mostrarei a ti. Eu me sentia libertada, se bem via meu amado Jesus e compreendia muito bem que não era sua vinda, o que tornava necessário a vida do sacerdote para me fazer recuperar, senão antes os sofrimentos que Jesus me dava. Então, não sei dizer porquê, minha alma sentia uma pena, mas minha natureza sentia uma grande satisfação e dizia: pelo menos pouparei ao confessor o sacrifício de vir. Mas enquanto isso pensava, vi junto com nosso Senhor um sacerdote vestido de branco. Me parecia que fosse o Papa, e junto ao confessor, e eles rogavam que me fizesse sofrer para impedir que redigissem esta lei do divórcio. Mas Jesus não lhes fazia caso. Então o confessor, não fazendo caso de que não o ouvia, com um ímpeto extraordinário que parecia que não fora ele, tomou Jesus Cristo nos braços e à força o colocou dentro de mim, dizendo: estarás crucificado nela, crucificando-a, mas esta lei não a queremos. Jesus ficou como que atado dentro de mim, crucificado por aquela imposição, sentindo eu acerbamente as dores da cruz, e disse: filha, é a igreja que o quer, e seu poder unido à força da oração me ata. Capítulo 161, 9 de dezembro de 1902. Luísa se encontra junto com Jesus Cristo como pregada com ele. Falam sobre o divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesmo junto com Jesus Cristo como pregada com ele, e como eu sofria, permanecia em silêncio. Enquanto isso, vi o confessor junto com o anjo da guarda que lhe dizia:
Esta pobrezinha está sofrendo muito, tanto que a impede de falar. Lhe dê um pouco de trégua, porque quando dois amantes desafogam entre eles o que têm em seu interior, terminam concedendo-se mutuamente o que querem. Então me senti aliviando os sofrimentos e primeiramente disse certas necessidades do padre, rogando-lhe que fizesse tudo de Deus. Porque quando alguém se torna tal, não pode encontrar nenhuma dificuldade para lhe conceder o que quer, porque não poderá buscar outra coisa senão o que agrada a Deus. Depois disse: Senhor, esta lei do divórcio chegarão aos homens a formá-la na Itália? E ele: Minha filha, há perigo, a menos que algum raio chinês chegue a impedir-lhes este propósito. E eu: Senhor, como? É talvez algum da China que, enquanto estão por fazer isto, tomará algum raio e o jogará entre eles para matá-los, de modo que aqueles assustados vão fugir? E Jesus: Quando você não entende, é melhor que cales. E eu fiquei confusa e não me atrevi a falar mais, e sem ter compreendido o significado. Mas o anjo da guarda estava dizendo ao confessor que, além da intenção da cruz unir a de fazê-lo derramar, que se isso conseguisse, venceria o ponto e não poderá fazê-lo. Capítulo 162, 15 de dezembro de 1902. Ela é pregada com Jesus. O homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus atirado por terra, crucificado, e todos o espezinhavam. E eu, para impedir isto, que fizesse estendir-me sobre ele para receber sobre mim o que faziam a Nosso Senhor. E enquanto estava naquela posição, disse: Senhor, o que te custa que esses mesmos pregos que te trespassaram me trespassem ao mesmo tempo? Enquanto eu estava nisto, eu encontrei-me pregada com aqueles mesmos pregos que tinham pregado ao bendito Jesus. Ele abaixo e eu acima. E nesta posição nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio. E Jesus lhes mandava tantos raios de luz produzidos pelos sofrimentos que Jesus e eu sofríamos, e eles ficavam impressionados e confundidos. E compreendia que se o Senhor quis fazer-me sofrer, quando eles vierem para fazer isto, fracassarão e não concluirão nada. Depois disto desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Depois voltou de novo, mas não crucificado, e se lançou em meus braços, mas se tornou tão pesado que meus pobres braços não resistiam, e eu estava a ponto de deixá-lo cair na terra. Então, vendo que, por mais que fizesse e me esforçasse, não podia sustentar este peso, era tanta a pena que sentia que chorava abundantemente. E ele, vendo o perigo de cair e meu pranto, chorava junto comigo. Que pena mais dilacerante! Então, fazendo-me violência, o beijei no rosto, e me beijando, ele também lhe disse: Vida e força minha, por mim sou débil e nada posso, mas contigo tudo posso. Por isso, fortalece minha debilidade, infundindo-me tua mesma força. E assim poderei sustentar o peso de sua pessoa, o único meio para podermos reciprocamente evitar este desgosto. Eu te fazer cair e você me fazer sofrer a queda. Ao ouvir isto, Jesus disse-me: Minha filha, não compreendes tu o significado de meu pesar? Deves saber que é o peso enorme da justiça que nem eu posso suportá-lo mais, nem tu poderás contê-lo. E o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina. Eu, ouvindo isto, chorava, e para me distrair, como antes de vir, vinha um forte temor de que não estivesse obedecendo. Sobre certas coisas, acrescentou: E tu, minha amada, por que temes quando que não te fizesse obedecer? Não sabe que quando atraio alguém, identifico a alma comigo, comunicando-lhe meus segredos. A primeira tecla que ponho, a que soa mais bela e que comunica o som a todas as outras teclas, é a tecla da obediência? Tanto que se as outras teclas não estão em comunicação com a primeira tecla, soarão de um modo discordante que jamais poderá ser agradável a seu ouvido. Por isso, não temas. E além disso, não tu, mas eu obedecerei em ti, sendo uma obediência que me compete. Fazer a mim, deixa-me agir a mim, sem te preocupares, porque só eu sei o que convém e o modo para fazer-me conhecer. Dito isto, desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Seja sempre bendito o Senhor. Capítulo 163, 17 de dezembro de 1902. Para poder ser vítima, é necessária a união permanente com Jesus. Esta manhã, ao ouvir meu amável Jesus, estava-lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe:
Senhor, se eu não puder suportar sozinho o peso da tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um peso em cada uma, será mais fácil sustentar o peso, e assim as nações poderão ser perdoadas. E ele: E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve-se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo o que obra, sofre, intercede e obtém, venha-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma que por sua vontade unificá-la com a minha. Nem minha justiça poderia fazê-lo, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais? E eu: Como sua união é permanente em mim? Eu pareço tão ruim. E ele, interrompendo meu discurso, acrescentou: Tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que eu faço em seu interior? A oração contínua que teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira? Acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo, você nunca me vê, e isso não diz que minha união não é permanente em você. E eu fiquei confusa e não sabia o que responder. Capítulo 164, 18 de dezembro de 1902. Jesus leva-a de novo a sofrer com ele, para vencer aqueles que querem o divórcio. Não apenas me encontrei em meu estado habitual, o bendito Jesus veio, mas sofrendo tanto que dava compaixão. Então, todo aflito, me disse: Minha filha, vem de novo a sofrer comigo, para poder vencer a obstinação daqueles que querem o divórcio. Provemos outra vez, tu estarás sempre disposta a sofrer o que quero, não é verdade? Dás-me o teu consentimento? E eu: Sim, Senhor, faz o que quiseres. Não apenas tinha dito sim, o bendito Jesus se estendeu dentro de mim crucificado e, como minha natureza era menor que a sua, me esticou até me fazer chegar ao seu mesmo tamanho. Depois derramou pouquíssimo, sim, mas tão amargo e cheio de sofrimentos que não só sentia os pregos nos pontos da crucificação, mas todo o corpo me sentia cravado por tantos pregos, de modo que me sentia toda destroçada. Então, por pouco tempo, deixou-me nesta posição, e encontrei-me no meio dos demônios, que, vendo-me tão sofrida, diziam: Até o último esta maldita deve vencer outra vez para que não façamos a lei do divórcio. Maldita sua existência, você busca nos danar e desbaratar nossos planos, arruinando nossas tantas fadigas, mandando-as ao vazio, mas a faremos pagar. Te colocaremos contra bispos, sacerdotes e gentes, de modo que em outra ocasião faremos que te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. Enquanto isso diziam, haviam turbilhões de chamas e fumaça. Eu me sentia tão dolorida que eu não me dava conta nem de mim mesma. O bendito Jesus retornou e os demônios fugiram ante sua vista, e de novo me renovou os mesmos sofrimentos, mais forte que antes, e assim o repetiu outras 2 vezes. E embora eu estivesse quase sempre com Jesus, como eu me encontrava como oprimida por fortes sofrimentos, não lhe dizia nada. Ele só me dizia: Minha filha, por agora é necessário que sofras. Tem paciência, não queiras cuidar dos meus interesses. Não queres cuidar do meu interesse como se fossem os teus? E agora me sustentava em seus braços. Não podendo minha natureza sustentar por si só o peso daqueles sofrimentos, depois me disse: Amada, queres ver o mal que acontece naqueles dias que te suspendi deste estado? Naquele momento, não sei como, vi a justiça, e havia cheia de luz, de graça, de castigos e de trevas. E por quantos dias estivesse suspensa, tantos rios de trevas desciam sobre a terra, e aqueles que querem fazer mal e falar mal ficavam mais cegos e tomavam força para executá-lo, lançando-se contra a igreja e as pessoas sagradas. Eu fiquei espantada e Jesus me disse: Você acreditava que era nada, tanto que não se preocupava, mas não era assim. Viu quanto mal veio a quanta força tomaram os inimigos, até chegar a fazer o que, durante o tempo em que te tive sempre neste estado, não tinham podido. Depois disso, desapareceu.